Então, será que existe a distância ideal, a melhor distância dentro do triatlon? A gente tem aí praticamente 4 distâncias relativamente oficiais dentro do triatlon, né? Então nesse vídeo eu vou dar o meu palpite, quais que são as 2 melhores distâncias e os motivos que eu escolhi elas. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlo, não deixe de assinar aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de triatlon e de corrida de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado e de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman Full. Mas o assunto de hoje então, quais que são as 2 melhores distâncias do triatlon, na minha opinião. A gente tem a distância oficiais, é claro que tem algumas variações, hein? Mas a gente, em relação à distância oficial, tem a distância sprint, a distância olímpica, a distância do Ironman 70.3, que muita gente chama de meio Ironman, ou então a meia distância, e a distância do Ironman Full. E como que eu escolhi? Quais são os fatores que eu considerei para escolher essas 2 distâncias? É simplesmente assistindo meus atletas, o feedback dos meus atletas, o que eles querem, quais são os objetivos que eles buscam, também as limitações em relação a tempo, relação à energia, a outros compromissos pessoais, profissionais, outros hobbies. Foi por isso então que eu cheguei a essa conclusão que, na minha opinião, a grande maioria dos atletas deviam ficar alternando, dependendo da circunstância de vida, dependendo do tempo do triatlon, entre essas 2 distâncias. Mas antes de revelar aqui minhas distâncias favoritas, eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual que é a sua distância preferida do triatlon e o porquê. Então, qual, na minha opinião, são as 2 distâncias que são as melhores no triatlon para o público aqui que segue no canal, para o público em geral, para aquele amador que gosta de curtir o esporte, mas tem outras responsabilidades ali na vida, pessoal, profissional. Então a primeira delas é o triatlon sprint, ou então muita gente conhece também como triatlon short. 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Nesse caso, independente se seja sem ou com vácuo, vai depender do que você tiver acesso. E por que, na minha opinião, é uma das 2 distâncias favoritas? Primeiro que ele é mais divertido e tem mais ação, é uma coisa mais dinâmica. A prova de longa distância, a prova de meia distância, você fica muito focado dentro de você, em você mesmo, o que traz outros benefícios, outros desafios também. Não estou falando mal desse ponto, mas muita gente gosta de uma coisa mais dinâmica, acha o triatlon, acha o esporte de endurance uma coisa um pouco monótona. Então a prova mais curta oficial aí do triatlon, ela oferece um pouco mais de interação com outros competidores, com o percurso, durante o evento. E um outro desafio também que muda um pouco em relação às provas longas é em relação ao seu objetivo. O seu objetivo nas provas curtas é a velocidade. Chegar em uma boa colocação no seu age group, é você tentar bater o seu tempo da prova anterior, talvez quebrar aí se você for um atleta de altíssima performance, 1 hora para os homens, 1h05 para as mulheres. Um atleta iniciante talvez tenta fazer 1h20 na prova do short, o intermediário ele mais ou menos 1h10, então você vai tentar sempre subir de patamar. Já a prova de distância vai variar demais, vai depender muito do percurso, vai depender se está quente ou não. Qualquer diferençazinha na temperatura tem um efeito muito grande em relação ao tempo. A prova curta, por ser uma prova com mais intensidade, a diferença não vai ser tão grande assim. E além disso, a prova longa, a grande maioria dos atletas querem chegar lá apenas para terminar a prova. É claro que assim, apenas é uma coisa muito subjetiva, porque é um desafio muito grande, mas quando você elimina essa preocupação de só terminar a prova, você consegue buscar outros objetivos de velocidade de colocação. Mas então, para mim, qual que é o principal ponto positivo da prova de sprint triatlon? Primeiro, em relação ao volume do treino que você precisa fazer, ou quer dizer, o volume que você não precisa fazer.
porque nas provas longas é fundamental você fazer ali treinos longos de corrida de mais ou menos 2 horas, treino de ciclismo de 4 horas. Isso demanda muito tempo, muita energia. Mesmo se você tiver ali 4 horas disponível pela manhã, vai chegar na parte da tarde, você vai estar desgastado para ter outros compromissos aí, passar o fim de semana com sua família, ou então se você estiver trabalhando talvez no fim de semana, seja no sábado, faz um treino de manhã, chega à tarde, você vai ficar bem fadigado e não vai conseguir render ali função física ou cognitiva. Já a prova de short você não precisa fazer esses treinos longos. Você treinando ali 1 hora, 6 vezes na semana, você consegue chegar em uma forma física razoável para se divertir e você vai estar sempre um pouco mais disposto, um pouco mais com energia. Então, inclusive, eu acho que muita gente que faz a prova longa e vê que dá trabalho demais, que toma tempo demais, acaba parando com o triatlon. Já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto. Em vez de parar com o triatlon, foca um pouco nas provas curtas, principalmente a prova de sprint. Você só de manter um nível de atividade física, não precisa nem chamar de treinamento. Faço natação, ciclismo, corrida, 2 vezes na semana, 1 horinha em cada um e faça as provinhas para você divertir. Então, além de te aliviar o tempo aí, o que vai te permitir também você fazer outras atividades, inclusive se você tiver um outro hobby, para dividir o final de semana, você resolve a sua vida ali, faz 1 hora do seu treininho de triatlon, depois à tarde vai fazer o seu outro hobby, alguma coisa desse tipo. Ele também é mais saudável, né? Porque acaba que a prova longa exige demais do nosso corpo. Não é uma coisa natural você ficar fazendo esse volume excessivo aí de treino de endurance. Tem um fator de lesão que costuma acontecer com mais frequência que para quem corre aí coisas de 5, dependendo do caso aí 8, até mesmo 10 horas na semana, que um atleta de altíssimo nível que faz provas longas. Já esse treininho ali de 2 corridinhas de 1 hora por semana, você tem bem menos chances de se machucar, bem menos chances de lesão, então é uma coisa mais suave aí para o nosso corpo também. E por fim, a simplicidade em relação a material e a nutrição do dia da prova. Eu lembro quando eu tinha acabado de aposentar da minha carreira de triatleta de longa distância, competi lá o Mundial de Ironman. A primeira prova que eu fiz foi um triatlon sprint, brincando como atleta amador. Eu lembro que eu peguei uma garrafinha de água, coloquei assim no quadro e falei, pronto, tô pronto. Não tinha mais nada, não tinha gel, não tinha boné, não tinha óculos, nada. Só coloquei uma aguinha lá e já estava pronto para competir. Já a prova longa, inclusive eu gostava muito disso. Tem todo aquele xadrez de determinar quantas gramas de sal você precisa por hora, calorias. Ficava ali no dia antes do evento montando toda aquela estratégia, toda a logística ali de nutrição principalmente, muito equipamento diferente também. Então isso acaba que resulta também sendo uma distância muito mais barata. Primeiro que as inscrições costumam ser mais barata e você não precisa de tanto equipamento e nem de tanta nutrição, suplemento aí que é uma coisa relativamente cara, então você consegue praticar o esporte de uma maneira mais barata. Bom, e na minha opinião, qual é a segunda melhor distância do triatlon? É a distância do Ironman 70.3 ou antigo meio Ironman. 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida. Nesse caso aí costuma ser sem vácuo. E por que essa é a minha segunda opção favorita em relação à melhor distância do triatlon? Porque quem busca o triatlon, além de, claro, ser um estilo de vida saudável, busca algum desafio, alguma superação. Então, a prova do meio Ironman, você ainda assim tem aquele desafio da distância, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma consistência durante o seu treinamento. Se você perder um treino, se você começar a perder treino demais, você já vai começar a ficar preocupado. Então tem aquele desafio da prova de endurance, da prova de over distance, né, de uma distância muito longa, sem que você precise aí praticamente parar a sua vida por alguns meses, que é o caso de se você estiver treinando para um Ironman full, para o Ironman que é o dobro da distância do Ironman 70.3. O volume de treino é relativamente moderado, não é tão mais que um programa de treinamento da distância olímpica, com exceção dos finais de semana. Então o longo de cada modalidade vai te exigir bastante horas, bastante carga, mas ainda assim é muito menos que o Ironman full. Você vai ainda assim ter mais disposição durante o dia, você vai ter mais tempo para os seus outros compromissos, então acaba que esse ponto de equilíbrio, né? Você consegue ter aquela satisfação de estar praticando um triatlon de endurance, de todo aquele desafio de fazer distância, de cumprir o treinamento, mas que não tem um desgaste nem físico, nem mental, nem logístico muito grande em relação às suas horas, ao seu compromisso. Inclusive, se por acaso você precisar matar ali algum outro treino, contando que você não perca de treino demais, você não vai fazer tanta diferença assim no final da sua prova também. Já o Ironman Full, dependendo da fase da preparação, dependendo do nível do atleta, todo longo ali é muito importante. É claro que assim, se você perder também não é o final do mundo, mas você deve ao máximo tentar completar
todos os longos, inclusive quem faz o Ironman Full aí, nos nossos programas, o longo de corrida chega ali 2 horas e 30, talvez até 2 horas e 40, o longo de ciclismo 6 horas, já o Ironman 70.3, a longo de corrida não passa de 2 horas e o longo de ciclismo não passa de 4 horas. O que acaba que você consegue evoluir na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Você não precisa colocar em pausa ali e focar somente nesse objetivo que você tem com o triatlon, principalmente quando o pessoal faz o Ironman Full. E um outro objetivo aí, muita gente não é muito talentoso na parte física, quem não tem principalmente um histórico em esporte de competição, principalmente uma das modalidades do triatlon, ou alguma modalidade que consegue fazer essa transição para o triatlon, você não é o atleta mais habilidoso em relação a talento natural, mas às vezes você é um atleta muito dedicado, muito disciplinado, e na prova longa você tem chance de vencer aqueles atletas que são naturalmente mais talentosos, mas não tem a mesma disciplina que você. Você consegue ali, à medida do seu esforço, no dia da sua execução de prova, do seu planejamento de pacing, de nutrição, você consegue vencer vários atletas que você acredita que tem um talento físico superior ao seu, somente pela sua estratégia, pela sua dedicação e pela sua execução de prova. E por final aí você tem a oportunidade de competir, apesar de que as inscrições costumam ser bastante caras aí. As provas da marca do Ironman, ou então da marca Challenge, que são as duas principais que organizam as provas dessa distância, da meia distância que a gente chama, né? Então com frequência você vai receber um evento ali de qualidades, com segurança, vai ter um kit da prova bastante legal, tem toda uma experiência ali em volta do evento, né? Às vezes você vai viajar para um lugar legal, já para viajar para competir um sprint fica uma coisa um pouco mais difícil para justificar. Então, por isso que a minha segunda escolha é o Ironman 70.3, né? Então vai depender muito de qual fase do triatlon, qual fase da sua vida pessoal, qual fase da sua vida profissional você está. E dependendo, você pode inclusive, eu vou focar nesse ano aqui nas provas do Ironman 70.3, aí depois eu quero fazer uma manutenção com a minha forma física, mas não quero parar com o triatlon, então vou fazer talvez um ano aqui de prova do sprint, e você pode voltar, às vezes faz um Ironman ali só para experimentar também, faz umas provas da distância olímpica para desenvolver essa velocidade de meia distância ali que fica no meio do caminho. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria que você colocasse aqui a sua distância favorita e o porquê. Divide aqui com o pessoal que segue o canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.